Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 27 de novembro de 2023, meado de uma manhã de segunda-feira, portanto, estou voltando aqui para compartilhar mais um vídeo aula acerca dos contornos e alcance do atual contexto social e, por que não falar em tese, desta violência das mais diversas e nos mais diversos tipos e graus em que o mundo está passando. Não somente isso, pasmem, as pessoas vivendo num mundo lelista, totalmente desprovidos de valores éticos e morais, a ponto de até mesmo dar mais importância ao ter em detrimento do ser. Quando observamos um dos grandes positivistas do direito, a saber, Conrado Hesse, para quem tenho na minha mais alta conta, diversamente de seu oponente alemão, da escola alemã, que entendia que o constitucionalismo, em tese, deveria se resumir sob a perspectiva política, ato contínuo, vem Conrado Hesse, por meio da sua tese da força normativa da Constituição, para doravante dizer que o direito, em tese, não seria uma ilha isolada, como hoje é tão bem defendido pela tese do transconstitucionalismo, notadamente pela pessoa do eminente professor Marcelo Neves. Mas não somente por ele, pois desde a emenda constitucional de 45 e de 2004, responsável por uma das maiores reformas do Poder Judiciário de todos os tempos, em que pese o mundo, e por que não dizer o direito brasileiro, a Constituição, a jurisdição da justiça brasileira, em que pese passar a se submeter à Corte Internacional de Justiça, a ponto de até mesmo haver previsão no artigo inciso 78, parágrafo 2º, 3º, 4º e 5º da nossa Constituição de 1988, no sentido de prever a prorrogação da competência da Justiça Estadual para a Federal, da Federal para o STJ e por prorrogação do eminente Procurador-Geral da República até mesmo para a Corte Internacional de Justiça, quando houver gravíssimas violações a direitos humanos. Mas Conrado Hesse, o grande protagonista da tese da força normativa da Constituição, em que pese, também fora pedagógico, quando defendia que o direito deveria estar revestido sob a perspectiva do ser e do dever ser. O efeito, remontando esta ideia de que o direito, notadamente o direito constitucional, e por que não dizer e incluir no rol desta análise, desse contexto, os valores éticos e morais, odiernamente ou atualmente tão criticados e tão desvalorizados. Não à toa existem os lelistas, que são exatamente aquelas pessoas que vivem literalmente desprovidas de valores éticos e morais. E é esta exatamente a razão pela qual o mundo está eivado dentro deste estado de coisa, de uma crise de legalidade e legitimidade, até mesmo a ponto de os súditos administrados e até mesmo os jurisdicionados, com efeito, deixarem até
de acreditar na rigidez das instituições democráticas de direito. O Trocin também não é nem um pouco demasiado no ponto contudo trazer ao presente estudo que o mundo vive uma iminente crise, e por que não dizer surto, de violência dos mais diversos tipos e graus. Violência doméstica, familiar, violência sociais, violências entre Estados soberanos, como exemplo a Rússia, mais de um ano duelando com sua vizinha Ucrânia, mais recentemente, desde o último dia 7 de outubro do corrente ano, pelo grupo terrorista Hamas que atacara o sul de Israel, e já aí se aproximando aí de dois meses de guerra, onde do lado da Palestina morreram mais de 15 mil pessoas e do lado de cá, última informação, 1.500. Uma guerra desproporcional, e não à toa fiz um vídeo falando da desproporcionalidade dos contornos e alcances desta guerra de titãs entre essas três maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, cujo número de adeptos em que pese gira em torno de 2,5 bilhões no mundo, a segunda do ranking, a saber, o islamismo, nos quais os palestinos xiitas, sunitas fazem parte, os antigos filisteus, representando a época do rei Davi como judeu, e vencendo Golias, que era um filisteu, que por via reflexa são os palestinos de hoje. Mas o fato é que o mundo está assistindo de camarote os mais gratuitos, nocivos e deletérios tipos de violência que saltam os olhos. E fora exatamente esta a razão pela qual, no dia de hoje, fui inspirado ou instado a compartilhar um pouco com os senhores e senhoras, sem ter a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco fazer nenhum demérito àqueles que, por um viés político, ideológico, filosófico, teológico e até mesmo jurídico, ao revés, pensem em sentido contrário, pois isso é democracia. Democracia é aprendermos a conviver com os desiguais. E não à toa existe o princípio da isonomia formal, que é tratar todos igualmente, independente de cor, raça, credo religioso e etc. Mas também existe o princípio da isonomia material, que consiste exatamente em tratar os desiguais desigualmente na medida de sua desigualdade no limite da lei. Com base nessas premissas deste segundo princípio, ao saber, isonomia material, foram criadas as clássicas políticas afirmativas de cotas raciais para negro, pardo, indígenas, deficientes físicos, etc. Veio, portanto, que, odiernamente, o mundo assiste de camarote, para além das guerras de titãs dueladas há mais de um ano entre a Rússia e a sua vizinha Ucrânia, o Trocin, por via reflexa, há quase 2 meses, ou seja, no dia 7 de outubro, traçada entre o Estado soberano de Israel e a faixa de Gaza. Mas observamos também as mais diversas, nocivas e deletérias violências nos estádios de futebol, onde as torcidas A e B se gladeiam entre si, se colocam e se infiltram como torcedores, em tese, pois um verdadeiro torcedor, um verdadeiro homem de bem, trabalhador, não se dá o papel de ir para o estádio de futebol para
brigar, quebrar, destruir o patrimônio particular e público. Mas as pessoas também, odiernamente ou atualmente, se encontram revestidas em um tipo de secura espiritual, que é aquele momento em que Deus se afasta do homem, para permitir que o demônio nos atente, para nos ensinar a andarmos com as nossas próprias pernas e, para além disso, termos a ímpar oportunidade de escrevermos os melhores capítulos de nossas vidas no momento da dor, da opressão, da supressão, da perseguição, da injustiça e até mesmo da humilhação. Não à toa, aqueles que se elevam serão humilhados e os que se humilham serão exaltados. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas nada me abalará, pois o Todo-Poderoso estará sempre comigo e conosco, hoje e sempre. Amém. Mas o fato é que, atualmente, observamos os mais diversos tipos de conflitos, seja no casamento, seja nas amizades, no trabalho, nos campos dos estados de futebol, nas guerras entre os estados soberanos em disputa de territórios, questões geopolíticas, macroeconômicas, e até mesmo no caso da guerra duelada há quase 2 meses entre o Estado soberano de Israel com sua vizinha Palestina e o grupo terrorista Hamas, em tese uma guerra de titãs, com um propósito em tese meramente religioso, ou seja, uma verdadeira guerra santa que permeia desde ou até antes do imperador da Macedônia, a saber, Alexandre o Grande. E por falar em Alexandre da Macedônia, me vem à mente que em idos de 322, quando ele ia armado até os dentes para atacar a Pérsia e tomar a Pérsia, o território da Pérsia, pois se o pai de Alexandre o Grande ficara famoso por, na época, conquistar metade da Grécia antiga, em ato contínuo, pasma-se, Alexandre não à toa fora batizado como Alexandre o Grande, exatamente porque ele, diversamente do pai, que conquistara apenas metade do antigo território da Grécia, ele, em pouco tempo, conquistara a Pérsia, conquistara o Egito e a Síria. E quando ele se dirigia armado até os dentes para atacar e tomar a Pérsia, ele resolveu desviar de caminho e dar uma passada em Israel, antigo Israel, cujo sacerdote, existia um sacerdote chamado Judá, e antes que o imperador Alexandre o Grande da Macedônia atacasse Israel, antes ele resolveu enviar uma carta para o sacerdote da época, saber Judá, para o mesmo preparar-lhe, abrir as fronteiras e lhe dar apoio contra os persas. Ocorre que, ao invés de Israel ficar ao lado do erudito e transcendental Alexandre o Grande, resolvera se aliar aos persas. Mas houve um fato metafísico, e por que não dizer milagroso, nesta passagem, pois, não obstante o grande Alexandre o Grande está disposto e determinado a invadir e destruir Israel, ato contínuo, quando ele, ao invés de o sacerdote da época saber Judá revidar e ficar com medo, ele orou para o Todo-Poderoso para lhe dar sabedoria
para vencer mais aquela guerra. E o Todo-Poderoso inspirou aquele sacerdócio de Israel, a saber, Judá, no sentido de organizar e fantasiar a cidade de branco e também vestir todos aqueles judeus da época de branco. E quando o imperador Alexandre o Grande entra ou chega na antiga Israel, que era a antiga Judá, fora literalmente recepcionado com uma verdadeira festa. E aí o mesmo, ao invés de atacar Israel, desce do cavalo e diz para aquele sacerdote, a saber, Judá, que bendito o Deus que tinha aquele sacerdote, que tinha um homem como aquele, como seu sacerdote. Desiste de atacar a vassoura, o cabo da vassoura, desiste de atacar Israel, desce do cavalo, faz até ofertas, faz até ofertas para o templo, o primeiro templo de Israel, construído pelo rei Salomão, e até escuta uma passagem do profeta Daniel, que era contemporâneo à sua época. Veja, portanto, que ali houve algo milagroso. Mas o fato é que o general do exército, do erudito e transcendental Alexandre o Grande, interceptá-lo mesmo, ou seja, abordara o Alexandre o Grande no sentido de perguntar por que, poderoso como ele era, ele havia desistido de atacar Israel e se render diante daquele sacerdote, a saber, Judá. Ato contínuo, o elencado general sendo surpreendido com a resposta de Alexandre o Grande, que disse que ele não estava se rendendo simplesmente para aquele sacerdote, pois ele havia tido um sonho na noite anterior e ele tinha visto no sonho exatamente aquele homem, razão pela qual ele somente exigiu de Israel que doravante usasse o calendário como calendário oficial, a sua data de nascimento, que era 1º de outubro de 312. Veio, portanto, as intervenções do Todo-Poderoso em Israel em todas as guerras. Houve isso na guerra logo após a sua independência de Israel consegue a sua independência em 14 de maio de 1948, um dia após, ou seja, no dia 15, é atacado pela Síria, pelo Egito, o Egito pelo canal de Suez e a Síria pelo deserto de Golãs. Em idos de 1973, conhecido como a Guerra de Yom Kippur, ou primeira intifada, ou seja, insurreição ou contestação dos palestinos contra os israelenses, é atacado novamente. Em idos de 1967, na Guerra dos 6 Dias, existe outro milagre.
onde general da Síria, do Egito, foram perguntados na época porque eles só tinham tanto de Israel para destruir e vencer Israel, e eles recuaram. E ficaram perplexos com a resposta do comandante do exército da Síria de Israel, que disse que não tinha somente um tanque, tinha um verdadeiro arsenal de anjos armados até os dentes, e eles não poderiam enfrentar. Veja outra intervenção do Todo-Poderoso. Mas voltando para a nossa temática de hoje, cujo título será reverberado pelo tema, abre aspas, porque temos tanta raiva do que não existe e nada aprisiona mais do que as ideias, fecha aspas. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo, e por que não dizer, um dos maiores poetas de todos os tempos, a saber, William Shakespeare, para quem certa feita novidade em dizer existia entre o céu e a terra ano-luz mais coisa do que a nossa vã filosofia imagina. Mas quando eu digo que William Shakespeare fora, para além de ter sido um dos maiores poetas britânicos e dramaturgo, o mesmo também ficara conhecido com a frase no sentido de dizer que a raiva é o veneno que tomamos para desejar a morte de outra. E isso não existe, ou seja, isso é uma coisa anacrônica, ou pelo menos não deve existir. Pois muitas pessoas, quando tem raiva de alguém, ressentimento, mágoa, angústia, aquela angústia de Jacó, e por que não dizer, aquela raiva de Esaú contra seu irmão Jacó, na maior parte das vezes faz de forma inconsciente, direta ou indiretamente. Às vezes a pessoa nutre e alimenta, rega raiva de pessoas e cujas essas pessoas nunca tomam nem conhecimento que você tinha raiva dela. E aí é você que está se martirizando com aquela raiva. E essa é a razão pela qual Shakespeare dizia que a raiva é o veneno que tomamos para desejar a morte de outrem. Porque quando a gente tem raiva, a gente está se autodestruindo, se automutilando. O fato é que observamos hoje, para além das mais diversas violências, também nos mais diversos níveis, doméstico, familiar, nos campos de futebol, nos estádios de futebol, observando também as pessoas tomadas por uma espécie de carência, a ponto de criar diversos mitos, de criar diversos ídolos no futebol, na música. E aí vem à mente aqui o show que acabara ontem, da cantora norte-americana, a saber, Taylor Swift. Uma aclamação que salta aos olhos. Mas ninguém vê essa mesma aclamação que a gente vê nos estádios de futebol, nos shows como houve aí, desde semana passada até ontem, da cantora norte-americana Taylor Swift, sem nenhum demérito da mesma, tampouco aqueles que a seguem. Mas apenas para você ter uma noção do que eu estou a falar e do que doravante será objeto do pano de fundo ou de mérito da presente temática. As pessoas têm raiva de muitas pessoas que sequer sabem que alguém está tendo raiva dela. As pessoas criam diariamente e adoram ídolos dos mais diversos no futebol, na área musical e etc. Mas quando são acometidas com algo de ruim, a primeira coisa que ela diz é que onde é que estava Deus, que
que deixou acontecer algo de ruim comigo e com meus entes queridos. E aí muitos acabam quedando-se da fé, se tornando até ateu. Muitos perguntam até hoje onde é que estava Deus, que é portador de um caráter de onisciência, onipresença e onipotência, e por isso ele sabia que Hitler iria nascer para matar mais de 6 milhões de judeus, os semitas. E ele deixou Hitler nascer. E aqui a gente vai entrar num campo um pouco da metafísica, por não dizer física quântica, e muitos chamam até, é reproduzido pelos mais diversos campos do conhecimento, como a Kabbalah, que muitos acham que alguns judeus mais ortodoxos, rabinos, dizem que essa Kabbalah representa uma Torá oral. Mas o fato é que a física e a metafísica nos revela que substâncias do mesmo gênero, elas podem oscilar ou vibrar para os dois lados, negativo ou positivo. Ou seja, substâncias como, por exemplo, a temperatura, ela existe polos positivos e negativos. Ou seja, a temperatura tanto pode ser fria como pode ser quente. Vai depender da ação humana que a catalisará. Com base nessa premissa, essa corrente doutrinária defende que não existe frio, e sim ausência de calor. Não existe a escuridão, e sim a ausência de luz. Por via reflexa, não existe o mal, e sim a ausência do bem. E por último, porém não menos importante, em que pese, também não deve existir o demônio ou Satanás, pois o que existe na verdade é a ausência de Deus. Veja, portanto, que nada aprisiona mais do que as ideias, como dizia Nietzsche. E eu acrescento as culturas, os hábitos, o vício e a ignorância, cuja ignorância, em que pese, é a maior riqueza sob o aspecto da filosofia. Atualmente, a gente observa católicos apostólicos romanos se declarando católico não praticante. E aí eu fico imaginando como é que alguém é católico não praticante. Pasme-se. Mas nunca imaginei que iria ouvir da boca de um ateu agnóstico, sob a perspectiva teísta ou ateísta, que também, em tese, seria um ateu não praticante. E nunca vi algo tão engraçado e tanta honestidade espiritual e intelectual alguém dizer e se declarar ser um ateu não praticante. É a mesma coisa de dizer, assim como os católicos, eu prefiro me declarar um ateu não praticante, porque na hora que o bicho pegar, eu pulo para dentro como se pudesse. Como se a porta da graça fosse estar sempre à disposição de determinadas pessoas.
O fato é que as pessoas hoje estão eivadas de tanto esvaziamento, desprovidas de tantos valores éticos e morais, estão alienadas a ponto de não estarem pensando. Por isso, existe a diferença entre você pensar e você ter pensamento. Pensar não é a mesma coisa de ter pensamento. Ouvir não é a mesma coisa de dar ouvido. Não à toa Deus diz: aquele que tem, por meio de Paulo de Tarso, antigo Saulo, aquele que tem ouvido para ouvir, ouçam o que o dom do poder do Espírito Santo tem para te revelar. Ouvir é você parar e incorporar aquilo que reflete a vontade e propósito de Deus. Você ouvir simplesmente é você entrar no ouvido e sair no outro. Por via reflexa, pensar é diverso de ter pensamento. Por exemplo, como é que você tem pensamento? Quando você pensa um problema que tem, uma dívida que tem, e fica só pensando, e não toma iniciativa para ganhar dinheiro para pagar, não toma iniciativa para resolver determinado problema e fica jogando para debaixo do tapete. É isso. Olha a diferença entre pensar e ter pensamento. É isso que defende os grandes mestres. É isso que defende Napoleão Hill, quando criaram 16 princípios. Deus, diversamente dos animais e dos anjos, nos fizeram dotados de corpo, mente, alma e espírito, mas ainda nos colocou algo a mais, que é o livre-arbítrio. E é exatamente o livre-arbítrio que os anjos não têm, assim como os animais. Ou seja, os animais, diversamente do homem, são dotados apenas de mente, que significa alma, sob a perspectiva teológica. Os anjos, nem alma, só são dotados de espíritos, pois eles tinham livre-arbítrio no início, e com a rebelião de Lúcifer corrompeu um terço dos anjos de Deus, e Deus revogara o livre-arbítrio que havia concedido aos anjos. Hoje os anjos só fazem aquilo que Deus determina, sob o comando dele. Mas o homem é dotado de corpo, alma, espírito e também de livre-arbítrio. E o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio, em que pese, é uma espécie de direito potestativo de o homem fazer ou não fazer determinada coisa sob pena de responder pelas suas condutas desviantes. A cada direito violado gera uma pretensão esta que se extingue com a prescrição e a decadência, artigo 189 do Código Civil de 2002. Quem abusa do direito comete ato ilícito, artigo 186 e 187. Direito, o livre-arbítrio, que só o homem tem, assim como isso aqui, impressão digital, é o que torna o homem especial. Nada torna o homem mais especial do que isso aqui, porque aqui, na impressão digital, está o código de Deus. E quando você vai para o alfabeto hebraico, chama atenção as letras, que representam exatamente 22 letras, que representam para os cabalistas, para os rabinos mais ortodoxos, a maneira como Deus nos codificou tudo que Ele criou no micro e no macrocosmo. Mas o que torna o homem diferente do outro e especial é exatamente a impressão digital, que ninguém tem igual. Deus colocou, nos codificou por meio de nossa impressão digital. Então, se alguém tem dúvida da existência de Deus, veja o homem, multiplique para o infinito e logo verá esse ser tão necessário em busca da felicidade, do amor. Pois aquele que amordoa objetos estranhos negocia, como dizia Mazili, e asseverou, cresce morto. Razão e ciências, e dias virão em que a razão dominará o mundo. Veio São Tomás de Aquino, por meio da sua dualística, refutando o movimento monista de Santo Agostinho, doravante dizer, por meio da razão, tentar aliar a fé à razão.
Mas veja, portanto, que o livre-arbítrio é ou a causa-mãe responsável por tudo que acontece de bom e do ruim. Deus nos colocou uma espécie de potência na mente de cada um de nós. Para além da impressão digital, que ninguém tem igual, ele também nos colocaram uma espécie de potência. Desses 100 bilhões de neurônios, que dentro dessa massa muscular de em média 2,5 kg, e cada uma dessas microcélulas nervosas, enquanto células individuais, que são as sinapses, são capazes de se multiplicar em 10 mil novas células elétricas a cada instante, no córtex ou córtex, a nossa massa cinzenta. Mas por que Deus não, se o livre-arbítrio é a arqueio, causa mãe de tudo de ruim e de bom que acontece no mundo, por que Deus não revogara como revogara dos anjos? Explico, e como sempre, a resposta é de fácil alcance. Deus não revogara o nosso livre-arbítrio, que me permite essa espécie de direito potestativo de fazer ou não fazer determinada coisa, exatamente para ninguém chamá-lo de tirano. Para ninguém dizer que ele é um autocrata, que quer que a gente o siga de garganta dentro. Quando Deus diz, ou você está comigo, vai arder no mar do inferno, como diz os islâmicos, ele não está sendo um Deus autocrata. Ele está simplesmente dizendo que não há vida fora dele. Assim como o peixe não consegue viver fora da água, por via reflexa, o homem não consegue, na qualidade e na condição de criatura, viver fora dos preceitos e dos comandos do seu Criador, a saber, o Todo-Poderoso. E é esta a razão pela qual ele não revogara o nosso livre-arbítrio, para ninguém dizer que ele era autocrata. Mas por que existe tanta violência, todo esse ceticismo da fé, a ponto de ateus se declararem ateus não praticantes? E aí, entendo que este ateu, para além da honestidade intelectual e espiritual, outro sim por via reflexa, ele também teme mais a Deus do que muitos que se declaram cristãos, e quando Deus entra no coração e na prática daquele cristão, vê que ele é mais ateu do que aquele que se declara. Veja, portanto, o quão subjetivo é entendermos os inefáveis mistérios do Todo-Poderoso. Deus deu uma potência para nós, homens, como ser, seja homem ou mulher, de sermos pai ou mãe. Outro direito potestativo. Alguns são pais e mães e outros não. Mas existe a faculdade. Os patriarcas e as matriarcas, não à toa, eram todos inférteis, como Abraão, Sara, sua esposa Sarai, Isaac, Jacó, Léa, Raquel, a irmã de Maria, etc. Não à toa, mas Sara com mais de 90 anos e Abraão com quase 100, como Deus havia prometido, não duvidaram em cumprir a sua promessa, pois Deus não fica devedor de nenhuma de suas promessas, tampouco revogará a sua lei. Ele prometeu tornar Abraão pai de grandes nações e dar seu primeiro filho, a saber, Isaac. Isaac é filho da promessa. E como ele não fica devedor de nenhuma de suas promessas, ele tornou Abraão pai de grandes nações, cujos filhos seriam maior do que o grão de areia na terra e o número de estrelas no céu. E hoje Abraão, em que pese, é considerado o patriarca das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, com cerca de 2,5 bilhões no mundo, a segunda, o islamismo, se aproximando de 1,5 bi, e as estatísticas
estatísticas e prognósticos em que pese apontam que até de 2050, em que pese o islamismo tende a se equiparar ao cristianismo. A terceira, não obstante mais antiga e mais remota, ou seja, o judaísmo, com cerca de 13 milhões de judeus, cuja sua maioria em que pese reside exatamente no Estado soberano de Israel, onde está sendo duelada aquela guerra de titãs há quase 2 meses com o grupo terrorista Hamas. Vejo, portanto, que não à toa Deus nos concebera o clássico livre-arbítrio, exatamente para não chamarmos de tirano. E é exatamente o poder que Deus nos deu, o único poder que Deus deu ao homem, que é o livre-arbítrio, que é responsável entre o bem e o mal, ou seja, o calor, a temperatura são gêneros da mesma espécie, mas dependendo da ação do homem, você pode conseguir produzir o frio e o quente. A escuridão e a claridade. Não à toa, não existe céu sem tempestades, e até as estrelas precisam da escuridão para se enaltecer e brilharem entre si. Você não vê uma estrela de dia, precisa esperar a noite. Me vem à mente Shakespeare. Não existe noite tão longa que não consiga encontrar o dia. Vejo, portanto, que não é tarefa fácil delimitarmos verdadeiros contornos dos inefáveis mistérios do Todo-Poderoso. Existe hoje as pessoas tomadas por uma espécie de mito da caverna. Para quem não sabe, é o mito da caverna de Platão, remontando a história de seu grande professor, a saber, Sócrates. Mas o fato é que um dos prisioneiros da caverna conseguiram chegar à saída e ele não conseguiu enxergar, enfrentar a luz, a claridade. E aí existe uma metáfora porque existem duas interpretações e reflexões sobre isso. Primeiro, porque quando o olho humano passa muito tempo na escuridão, ele não pode enxergar de plano a escuridão, a claridade novamente. Tem que dar um tempo para a estrutura, o nervo óptico, a íris, a córnea e etc., retina, se adequar novamente àquele novo estado. E esta é a razão pela qual existe uma corrente doutrinária que vem refutando a teoria da evolução de Charles Darwin. Quando Charles Darwin tinha 17 anos e foram para a ilha de Galápagos, na costa do Equador, criar, desenvolver e estudar as espécies. Pode dizer que os répteis nasceram com perna e com asa, e como não tinha necessidade de andar tão pouco, de voar, e sim de rastejar, aí perderam as pernas e as asas. As girafas, existia girafa de pescoço maior do que outras. As que fizeram esforço para atingir a pétala das árvores para se alimentar, sobreviveram, e por isso ficaram com o pescoço longo, e as outras morreram. Mas existe uma corrente refutando essa tese da evolução de Charles Darwin, dizendo que não se trata de evolução, e sim, a origem do homem não é evolução, e sim uma adequação. Porque se fosse uma evolução, o homem teria que ser superior ao macaco, e nós não somos superior ao macaco. É claro que o macaco não faz coisa que o homem faz, assim como o homem não faz também, por via reflexa, coisas extraordinárias que o macaco faz, bem como subir um prédio, se trepar nas árvores, subir em qualquer estrutura, um prédio, com aquela rapidez, nós não temos. Então, há quem defenda que a origem do homem deve ser entendida como uma adequação. O homem se adequa ao ambiente, deve se adequar.
Mas o fato é que as pessoas estão eivadas dentro de uma espécie de alienação, onde não pensam, só têm pensamento, onde são induzidos ao estado de erro, que é a falsa compreensão da realidade, onde mais vale o ter em detrimento do ser, onde muitas, mesmo abastadas e qualificadas, não conseguem dividir o joio do trigo e acabam sendo induzidos pelo estado de erro, que é a falsa compreensão da realidade, como houve muitos casos do atentado do dia 8 de janeiro à sede dos três poderes, porque é humanamente impossível alguém em sã consciência, alguém dentro de uma consciência democrática, de uma consciência cósmica, mítica, concordar com determinada tese, com determinada temática, tanta gente concordar com algo sem questionar. É isso. Pessoas são induzidas ao estado de erro. Elizabeth Naumann criou uma teoria espiral do silêncio, a ponto de dizer que mesmo determinadas pessoas, sabendo que algo é errado, vai para a mídia em massa para agradar as mais diversas correntes dominantes e diz exatamente o contrário. É a mesma coisa de a Bíblia não falar somente de perdão, de graça, de amor, de proteção, de provimento, e ao revés um pregador ir para a mídia em massa dizer exatamente o contrário, só defender a teoria da prosperidade e da libertação, se não demete aqueles que defendem as mesmas, porque as mesmas são legítimas, depende do contexto em que se aplica. Jesus, certa feita, disseram para os fariseus que era mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. E aí, primeiro comentário, quando Jesus fizeram a menção à agulha, ele não estava falando da agulha de costura, e sim do buraco das agulhas que existia na antiga Judá, que era uma espécie de porto, um lugar alfandegário, onde se cobrava imposto. E era uma portinha tão pequena que, dado o tamanho do camelo, era difícil de passar. Era uma metáfora. Schopenhauer, certa feita, novidade em estabelecer, existir três ciclos da verdade. Ou seja, a primeira fase da verdade é aquela em que as pessoas, que a verdade é literalmente ridicularizada. A segunda fase da verdade é aquela que ela é ignorada e somente no terceiro plano é que ela passa a ser mitigada ou aceita como algum indício de verdade. O fato é que a melhor maneira de dominar pessoas é neutralizando o pensamento delas. E é por isso que as pessoas não pensam. Elas têm pensamento. E aí ficam vulneráveis a serem induzidas a erro ou a falsa compreensão da realidade. Napoleão Hill, em um dos seus princípios de como ter sucesso, diz que tubarão nada com tubarão e sardinha com sardinha, ou seja, diga-me quem anda e de eis quem és. Sardinha significa as pessoas que são acomodadas e se deixam levar ou ser induzidas ao estado de erro. Os tubarões são aqueles que sobrevivem e buscam por oportunidade. O rei Salomão, que vivera expressivo 40 anos, governara sobre Israel expressivo 40 anos, compreendido em período de 300 anos, 331 a 371 a.C., governara Israel por expressivo 40 anos, escrevera 3 livros, a saber, Cantares, que retrata a sua primeira vida, escreveram o segundo, a saber, Provérbios, o livro de sabedoria, e o terceiro, a saber,
É Eclesiastes, a ponto de dizer que tudo passa e tudo é ilusão. E o que o consolava era eliminar a certeza de saber que poderia contar com o Todo-Poderoso. Mas o rei Salomão disse, ou dissera, que quem anda com bobo, bobo é. E quem anda com sábio, mais sábio será. O estoicismo e o budismo defendendo a tese do Zen, que é uma tese de evitar os extremos, e o estoicismo, da mesma feita, nos ensina que devemos evitar os extremos. Não à toa, todos os templos budistas têm 3 portas, sendo que só tem uma aberta, que é a do meio, exatamente para nos ensinar que devemos evitar os extremos. Jesus, na transfiguração, estava no meio, remontando essa ideia de evitarmos os extremos. O estoicismo, uma filosofia atemporal, nos ensina que também devemos evitar os extremos. E o homem não deve se envolver com aquilo que ele não tem o condão ou a capacidade de resolver. Não à toa tem aquela máxima que diz: aquilo que não tem remédio, remediado está. É exatamente com base nessa tese do estoicismo, da teoria do Zen de Buda, e etc. O fato é que tenhamos que ter ou termos uma consciência cósmica, mítica, democrática, para sabermos dividir o joio do trigo, saber o que é certo ou errado, pois existe um dispositivo na lei de introdução ao direito brasileiro que diz: ninguém pode se eximir de cumprir a lei alegando desconhecê-la. E outro que dá unidade e fecha o sistema, a segurança jurídica de todo o sistema, é quando diz ser permitido tudo aquilo que não é, o que não for proibido. Nietzsche dizia que o que não mata nos torna mais forte, exatamente porque gera imunidade. Jamais ninguém morrerá de alguma substância que já teve contato, pois aquela substância já teve o condão de gerar imunidade. Vejo, portanto, que não é tarefa fácil delimitarmos os verdadeiros contornos de por que as pessoas têm tanta raiva do que não existe. Por que um ateu tem tanta raiva de Deus, se ele mesmo diz que ele não existe? Como é que um ateu pode ter raiva de algo que não existe? Como é que você pode ter raiva do calor se você pode produzir o frio? Como é que você pode ter raiva da escuridão se você pode produzir a luz? Como é que você pode ter raiva do mal se você pode atrair o bem? Como é que você pode ter raiva de Satanás? E por falar em Satanás, lá nos Salmos, salvo engano, salve 8, 108 seguintes, o rei Davi fora pedagógico, como disse, quando se dirigia ao Todo-Poderoso, dizendo: Deus dos céus e do inferno, ou seja, Deus é o Criador de todas as coisas, é o dono de toda a prata e de todo o ouro. Tudo advém de Deus e tudo a Ele pertence. Então, por que devemos ter raiva do que não existe? Por que devemos ter raiva do frio se podemos atrair o calor? Por que devemos ter raiva da escuridão se podemos atrair a luz? Por que devemos ter o termo raiva do mal se podemos invocar e atrair o bem? Por que temos raiva do demônio se podemos atrair o dínamo do poder do Espírito Santo para nossas vidas? Você está vendo que não podemos ter raiva do que não existe? Tudo é uma questão de perspectiva, de como você, o contexto em que você aplica.
E esta é a razão pela qual Nietzsche dizia: nada aprisiona mais do que as ideias. E eu acrescento: as culturas, o vício e a ignorância. Cuja ignorância, como dizia o grande protagonista do movimento norte-americano, é saber, Billy Graham, é o culpado por tudo de ruim que acontece no mundo. Mas Billy Graham disse: estreito é o caminho, inspirado por Jesus, e larga o caminho da perdição e da desgraça. Qual é o caminho que você quer seguir? O estreito ou o largo? Em Mateus 22, 39, Jesus foi pedagógico quando disse que devemos amar o próximo como a si mesmo. Em Mateus 5, 44, ele também disse: amai vossos inimigos. Carta de Hebreus, combinado com Isaías, o Todo-Poderoso também é pedagógico, que diz: quando alguém fizer um mal a você, não se vingue, deixe que eu serei o seu vingador. Deus corrige os que o amam, castiga os que o seguem, os que o rejeitam. Mas por que existe tanta raiva? Porque temos tanta raiva do que não existe. Porque temos tanta dificuldade de perdoar, se Jesus disse que devemos perdoar 7 vezes 70. E aí já escrevi em outros vídeos aulas dizendo, por conta de que, segundo a neurociência, nos dá a informação de que o nosso cérebro humano, que tem em torno de 2,5 kg, nessa massa muscular de 100 bilhões de neurônios, salvo os casos de traumatismo craniano causado por eventual acidente doméstico ou profissional, em que pese, a nossa mente jamais apagará nada que a gente recebe, desde o cordão umbilical no ventre de nossa mãe até o último suspiro. E também, segundo a neurociência, há pouco mais de 2 anos, publicaram um trabalho no sentido de dizer que aquele período de AQM, ou seja, aquele período entre a vida e a morte, onde o homem passa da vida para a morte, a neurociência nos informa que existe atividade cerebral de 15 minutos ou 900 segundos, passando um verdadeiro holograma de tudo que a gente passou, desde o cordão umbilical até o último suspiro. E esta é a razão pela qual temos tanta dificuldade de perdoar, não obstante que Jesus dizer 7 vezes 70, ou seja, 490 vezes. E esta é a razão pela qual o dom do perdão não cabe ao homem, sim a Deus. O pior que o homem pode fazer é desculpar e jogar para debaixo do tapete. Quando ele tem aquele primeiro surto de raiva, olha a raiva. Como dizia Shakespeare, a raiva é o veneno que tomamos para desejar a morte de outro. E esta é a razão pela qual devemos clamar ao Todo-Poderoso para, por meio do dino do poder do Espírito Santo, a gente deve desculpar e pedir para ele apagar essa raiva, esse rancor, esse ressentimento, esse ódio, deu essa mágoa, essa angústia de Jacó dentro de nós, que só faz nos mutilar. As pessoas que a gente tem raiva, ela nem sabe que a gente está nutrindo aquela raiva, alimentando aquela raiva por elas. E é por isso que não devemos jamais ter ou termos raiva de algo que não existe. O frio só existe até o momento que a gente quer. O calor, a escuridão, o mal, o demônio. Por falar em demônio, Jesus é pedagógico em Tiago quando diz, para ele dizer que o homem deve ser, a fé do homem não pode ser como as ondas do mar, tem que ser uma fé, como diz Paulo de Tarso. O verdadeiro cristão tem que ser fervoroso, ele nem pode ser frio nem morno, tem que ser fervoroso. E a fé não pode ser como as ondas do mar, como dizia Tiago. Mas Satanás, ele é homicida desde o princípio, como diz Tiago. Nele não há verdade. E fala de tudo para nos desviar do caminho estreito, para o caminho largo da perdição, das desgraças, para criar os mais diversos conflitos familiares,
Hoje a gente vê número de divórcios exorbitantes, conflitos, crimes, feminicídio contra as crianças, contra as mulheres, etc. Mas também se faz extremamente necessário, no ponto, lembrar que o mesmo Deus que manda nos esvaziar por meio da parábola do trigo, no sentido de dizer que de nada serve um grão de trigo jogado no chão se ele não se permitir sepultar. E por sepultar se entenda, é o trigo se sepultar na terra para brotar o pão da vida. Pois nem somente de pão verá o homem, mas toda palavra que sai ou brota da boca de Deus. Jesus foi pedagógico: aquele que provar de minha carne e beber de meu sangue não perecerá e terá a vida eterna. Mas quando ele diz isso, não é que a gente vai comer a carne de Jesus e nem beber o sangue dele, não. É ser íntimo dele. É abrir o nosso coração para que ele, por meio do dínamo, do poder do Espírito Santo, nos purifique, como ele fez com o apóstolo, com o profeta Isaías, quando mandaram exército de anjos serafins, munidos de brasa de fogo, direto do vosso trono e do vosso altar, para tocar na língua do lábio do profeta Isaías e purificar seu corpo físico, mental e espiritual. Por simetria, igualmente, a gente tem que diariamente clamar para o Todo-Poderoso, mandar anjos serafins, munidos de brasa de fogo, direto do vosso trono ou de vosso altar, para nos purificar e apagar esse rancor, essa raiva, esse ressentimento, esse ódio de algo que não existe, ou pelo menos não deve existir. Vejo, portanto, que não é tarefa fácil delimitarmos os verdadeiros contornos do que é certo, do que é errado. Sócrates, em Ides 309 a.C., foi pedagógico quando falava para o seu querido Platão, discípulo Platão, que não sabia mesmo o que era verdade. E Platão disse, como entendia como sendo verdade, que era algo não empírico. Aristóteles, ato contínuo, também não olvidaram em dizer que o que entendia como verdade ou justiça. Ponto de dizer que a verdade e justiça é algo que advém do virtus, ou seja, da virtude, de mérito, remontando essa ideia de isonomia formal e material que existe no nosso direito hoje. Paulo de Tarso é pedagógico, com Pedro também, dizer que não adianta cumprir apenas as leis de Deus em detrimento das leis dos homens. Jesus dera exemplo quando fora interpelado pelos fariseus da época, em forma de pegadinha, no sentido de dizer o que ele entendia como se era justo ou injusto pagar imposto para César. E aí ele mandou o seu tesoureiro pegar uma moeda e perguntou: o que é que tem nessa moeda? É César. Então dê a César o que é de César. César quer imposto, paga o imposto. E deu exemplo pagando o imposto de César com a moeda extraída da boca de um peixe. E dê a Deus o que é de Deus, que é amor, fé, adoração. Hoje o mundo, na Grécia Antiga, na época de Epimênides, de Paulo de Tarso, do grande Areópago, que era mais fácil encontrar um Deus em cada esquina do que um de fé. Hoje não está muito diferente. 2000 anos depois de Cristo, e mais de 4.000 anos da época do Antigo Testamento. As pessoas hoje vivem criando mil e uma verdade. E essas verdades passam a ser até um Deus. Para além dos mais de 4.000 santos canonizados da Igreja Católica, e isso aí tem uma razão, Roma da época substituíram os deuses por diversos santos, mas existe uma diferença entre adorar e venerar. Venerar, em tese, até que pode os santos, mas adorar somente o Todo-Poderoso. Mas isso aí será objeto de um vídeo aula, onde eu irei verticalizar e delimitar os contornos e alcance dos mais de 4.000 santos canonizados ou homologados pela Igreja Católica. Mas pessoas, inclusive as de mais diversas denominações religiosas, sem nenhum demérito a nenhuma delas,
acabam criando verdades absolutas. E se, não obstante estarmos postrados diante de um único Deus, do monoteísta, a saber, o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, primeiro e o último, início e o fim, o princípio, a eternidade, hoje e sempre, amém. Todavia, em que pese, as pessoas acabam criando diversas denominações e diversas doutrinas teológicas, a ponto de as mesmas, em tese, até mesmo representar um novo Deus. Mas o que importa para o verdadeiro propósito e o espírito da palavra de Deus é buscarmos a sua essência. Não à toa João fora pedagógico, 8,32. Buscais a verdade, e a verdade vos libertará. Somente por meio da verdade, por meio de estudos diários da Bíblia, de forma correta, poderemos iniciar essa intimidade com o Todo-Poderoso. Quando no passado, lá no Areópago, Paulo de Tarso chamara o Todo-Poderoso de Deus desconhecido, entendam-se por desconhecido. Deus é desconhecido somente para aquele que ainda não aprendeu a ter a devida comunhão, a devida intimidade com o Todo-Poderoso. A boca fala do que o coração está cheio, e o coração se farta com o que sai pela boca, razão pela qual devemos fartarmos nossos corações com coisas boas, com aquilo que reflete a vontade e o propósito de Deus. E para além disso também fazermos o maior esforço possível para cumprirmos também com o direito dos homens. Deus alça os homens aos mais altos níveis de poder, mas ele também alerta em Isaías: ai daquele que cria, executa e aplica a lei, se dirigindo aos três poderes para suprimir direitos de órfãos, crianças, pobres e etc. Mas em Efésios 5, 28 a 31 e Efésios 5, 22, de 22 a 31, Paulo de Tarso foi pedagógico quando se dirigia aos casais. E aí se estenda: casados, união estável, etc., homoafetiva, etc. No sentido de dizer que homens e mulheres devem reciprocamente se respeitarem. A gente vê hoje um grande número de violência doméstica e se faz extremamente necessário lembrar essa passagem de Efésios, que é uma das 13 epístolas escritas por Paulo de Tarso, capítulo 5, 22 a 31, onde Paulo de Tarso é pedagógico em dizer que homens devem respeitar as suas mulheres e as mulheres, por via reflexa, devem respeitar os homens, a ponto até de dizer que as mulheres, em tese, devem ser submissas aos homens. Mas não estamos aqui a falar de submissão. Mas o fato é que a gente observa hoje muitas violências domésticas e, para além, e não obstante, as diversas campanhas, mas as campanhas não surtem. Parece que está surtindo efeito literalmente negativo, exatamente porque a metodologia, em tese, se nenhum demérito àqueles que as criaram, pode estar errada. E aí eu recomendo que seja incluído nessas campanhas esta passagem bíblica da lavra do erudito Paulo de Tarso, que foi aquele que escrevera mais de 50% do Novo Testamento com base na Nova e Eterna Aliança, onde Deus, na época, interceptara no caminho de Damasco, na Síria, deixaram o cego por 3 dias, ato contínuo, apareceram para Ananias, e disse: Ananias, estou mandando um homem aí. Ananias pergunta: como é o nome dele, Senhor? E Cristo Jesus diz: o nome dele é Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, nosso maior algoz, em que pese estava vindo armado até o diante para nos perseguir, quiçá até mesmo matar. E Jesus, no alto de sua infinita grandeza, diz: Saulo, o receba, o alimente e o batize, pois doravante ele será meu pregador. Pois eu escolhi Saulo para ensiná-lo a sofrer pela minha causa. E desde a primeira pregação até o último suspiro, quando Saulo fora ipsilites, ou seja, literalmente decapitado, ele teve a sua vida tentada de morte. Mas antes de morrer,
ele não ouvidará em dizer ter feito bom combate, e por bom combate se entendo. É você não abrir mão daquilo que representa a vontade e o propósito de Deus, é você não abrir mão daquilo que representa também a lei dos homens, porque Tiago é pedagógico, quando diz que cumprir a lei de Deus em detrimento da lei dos homens, estamos também em pecado. E para além disso, lutar o bom combate e fazer o bom combate é você não abrir mão dos seus valores éticos e morais. É você não ser um lilista que vive desprovido de valores éticos e morais, que faz só aquilo que as pessoas querem. Um dos princípios de Napoleão Hill foi no sentido de dizer que ninguém terá sucesso. E olha que Napoleão Hill é um dos 9 livros mais vendidos do planeta. 20 anos de pesquisa, entrevistando mais de 6.000 pessoas, empresários, homens e mulheres de sucesso. Ele criou 16 princípios. Dentre eles, disse que ninguém terá sucesso. A pessoa que tiver o perfil de fazer só o que quer não terá sucesso. Não terá sucesso aquele que só faz o que os outros querem. Ou seja, olha a teoria do meio. Mas também o princípio de considerado de ouro, a sentença de ouro, ele nos remete para aquilo que está inscrito lá em Mateus 5,44. Amai vossos inimigos, amai vossos irmãos. Mateus 22,39, amai o próximo como a ti mesmo. Ou seja, esvaziamento da parábola do trigo. Que nada serve um grão de trigo jogado no chão se ele não se permitir se sepultar. E por sepultar se entendo, é o trigo ter que se enterrar na terra para brotar o pão da vida. Pois nem somente de pão virá o homem, mas de toda palavra que sai ou brota da boca de Deus. A palavra de Deus é o homem, Deus falando e se manifestando pelas ações humanas e o objeto de sua criação, do micro e do macrocosmo. Razão pela qual finalizo o presente estudo temático no sentido de dizer, se quer ver Deus, veja o homem, multiplique pelo infinito, e logo verás esse ser tão necessário em busca da paz, da felicidade e do amor. E aquele que amordoa objetos estranhos negocia, como dizia Masília, asseverou Crescimólogo, razão e ciências, e dias virão em que a razão dominará o mundo, e veio São Tomás de Aquino, por meio da sua dualística escolástica, tentar aliar a fé à razão. Pessoal, ficando por aqui, não tive a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco fazendo um demérito àqueles que, por algum viés ideológico, político, filosófico ou jurídico, pensa sentido contrário, pois isso é democracia. Se gostar do presente e singelo vídeo, se inscreva no pé do canal, convido o maior número de pessoas para fazer o mesmo, dê o seu like, aperte o sininho e se sentir à vontade, também deixe seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Até a próxima e fique com Deus.